O homem e os poderes espirituais que o controla. Deus deu forma ao homem do pó da terra, soprando em suas narinas, deu-lhe o fôlego da vida. Assim o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Alma vivente foi a expressão usada para a vida no corpo do homem formado do barro. Alma vivente é a expressão que foi usada para definir a vida terrena em pé de igualdade com os animais irracionais. A diferença é que os animais foram criados com o poder da palavra, haja e ouve, né? E o homem, por ser um ser especial, foi manipulado pelo próprio Deus, o único ser do planeta com o espírito imortal de Deus partilhado nele. Salomão falou da morte do corpo e o espírito voltando-se para Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículos 1 a 7. Assim como Jesus recebeu através da jovem Maria o corpo temporário, assim também foi o homem, pois Deus, na sua onisciência, sabia que o corpo de barro duraria até a morte biológica por causa do pecado. Sendo substituído pelo corpo imortal na ressurreição, somos semelhantes a Jesus. Primeiro, o seu corpo mortal, depois no seu corpo imortal na ressurreição. As limitações do corpo humano. Assim como as imagens da idolatria, o homem foi formado sem vida. Em tudo ele precisou da vida de Deus partilhada nele, para tornar-se alma vivente e eterna. Algum destaque das doações de Deus para o corpo de barro tornar-se semelhante a Deus, na capacidade inteligível, nas definições e nas tomadas de decisões. Quanto ao relacionamento espiritual com o Criador, Deus deu ao homem a fé para discernir e crer no único Deus onipresente, onipotente e onisciente. Os robôs são criados para serem manipulados pelo homem. A diferença é que Deus criou o homem não para ser controlado como o robô, mas com a natureza para definir escolha, a confiar a liderança da sua vida, Deus ou Satanás, ou a Deus ou a Satanás. Nas decisões, o homem foi dotado por Deus com a capacidade de avaliações e decidir com inteligência quem deve estar no controle da sua vida. Deus nos dá a definição através do manual, a Bíblia, sobre quem é quem entre Deus e o diabo. Com base nas obras práticas de cada um exemplo. Quem deu a vida na cruz pelo resgate do ser humano? Deus ou o diabo? A proposta de Deus para o homem. A proposta de Deus para o homem é a vida eterna. A glória celeste no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. Deus, ao criar Lúcifer, anjo de luz, deu-lhe a capacidade para proteger e guardar propriedades do próprio Deus, não para criar e administrar nada. Quanto à proposta, a única promessa sincera de Satanás seria a morada com ele no inferno, mas não há sinceridade nele para dizer isso ao homem.
Mateus 25, versículo 41. Como ele não tem nada para oferecer ao homem, tenta usurpar propriedades de Deus para oferecer, como foi o caso de Satanás oferecendo a Jesus o que já era dele por direito de criação, todas as glórias do mundo em troca da sua adoração. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Quando leio este texto, lembro-me de um índio que roubava frutos do pomar de uma pessoa para depois vendê-las ao próprio dono do pomar. Assim foi Satanás, sequestrou o planeta de Deus para depois oferecê-lo a Jesus em troca da sua adoração. O pior é que muita gente, sabendo de tudo isso, prefere conscientemente substituir Deus pelo diabo na liderança de suas vidas. Esse foi o comportamento de Adão e Eva. Uma proposta com sacrifício. Satanás sequestrou o planeta e o homem das mãos de Deus e exigiu um valor de resgate que só Deus tinha no céu para oferecer em pagamento. A morte de Jesus na cruz, o único que nunca cometeu pecado, puro e perfeito. Mesmo assim, Deus pagou abrindo espaço ao homem para ser resgatado. Mas Deus não impõe ao homem a aceitar a sua proposta. Por isso, grande parte da humanidade, com o preço pago, prefere continuar como propriedade de Satanás. Isso me fez lembrar um filme que assisti há muito tempo. O chefe de uma família abandonou a mesma por discordar da decisão da esposa e dos filhos na formação de uma quadrilha de assaltantes. O destaque foi: certo dia, a quadrilha sequestrou a filha de um grande empresário, exigindo dele o valor de todas as suas propriedades como pagamento para a devolução da filha. O empresário, após vender tudo que tinha e pagar o valor do resgate, a jovem não foi devolvida. Com isso, o pai da jovem acionou a polícia, a qual deu fim a toda a quadrilha. Após pai e filha frente a frente, o pai disse à filha: abri mão de tudo que tinha para te resgatar, pois para mim o seu valor está acima de qualquer valor material. A filha, por sua vez, desprezando o pai, lhe disse que havia se apaixonado pelo caçula da quadrilha, o qual também foi executado pela polícia. A filha, no seu desprezo, disse ao pai: não quero mais te ver na minha frente. Você mandou matar o homem a quem eu amava. Mas o cara era assaltante, fazia parte da quadrilha. Assim tem sido a proposta de Deus com o sacrifício de Cristo para o resgate de muitas vidas que se apaixonaram por Satanás, mesmo sabendo que terão o inferno para morarem juntos, predito por Jesus em Mateus 25, versículo 41. Deus criou o primeiro casal e deu-lhe tudo de bom para desfrutar: a vida, o jardim do Éden, com todo o conforto. Aí veio Satanás com a sua proposta enganadora e mentirosa, que se ele comesse do fruto proibido, ele seria igual a Deus. E o casal se apaixonou por Satanás, o qual, ao invés de cumprir a promessa, ser igual a Deus, Satanás lançou o casal e seus descendentes no ridículo, resultando no que este planeta se tornou até hoje nas mãos de Satanás. Hoje foi tirada a cortina que cobria as promessas enganadoras do sistema comunista. Basta baixar pela internet os 10 mandamentos de Joseph Stalin para ver a tramóia montada pelo diabo
se opondo a tudo nos projetos de Deus para o homem. Porque o comunismo é uma oposição aos projetos de Deus. Na verdade, a promessa foi oferecer o mel para os iludidos e depois dar-lhes o fel. O atual governo brasileiro, Lula da Silva, é a prova das promessas falsas, semelhantes às promessas feitas por Satanás a Adão e Eva no Jardim do Éden. E, na verdade, o Lula original, pelas comprovações, está morto. Mas estou vendo hoje o seu sósia de igual para pior do que ele, nas suas arrogâncias, na sua prepotência, se achando Deus no lugar de Deus. Então, e muita gente está caindo nesse conto, iludido e se apaixonando pelo diabo. Mas Cristo veio, deu a sua vida na cruz para mostrar que Deus nos ama tanto que pagou o preço mais caro do céu e da terra. Que você tome uma decisão consciente e inteligente e escolha a vida de Deus para você, a vida eterna, pois ele pagou o preço para isso. Mas não te obriga a tomar uma decisão. Você faz isso conscientemente e não por imposição. Que Deus te abençoe e que Deus abra o seu coração e sua mente para poder tomar a decisão certa para Deus, a vida eterna.